Segundo a Bíblia hebraica, o original hebraico, o livro de Ruth, ele é um apêndice ao livro de Juízes. E esse é um detalhe muito importante, porque o início do livro de Ruth deixa, inclusive, isso claro, nos dias em que julgavam os juízes. Então o livro faz uma relação, direta, imediata, do livro de Ruth com o livro de Juízes. Não é um livro que apenas se segue ao livro de Juízes, mas é um livro que conta uma história passada dentro do período dos juízes, no dia em que julgavam os juízes. Nós já compartilhamos vários princípios de batalha espiritual dentro do livro de Juízes. Então nós precisamos ver essa primeira questão importante com relação ao livro de Ruth. É que a história de Ruth, ela é uma história dentro do contexto do livro de Juízes. Então, se o livro de Ruth enfoca união com Cristo, tipificada então pelas pessoas de Boaz e Ruth, como nós vamos ver durante todo o estudo, de uma forma tão linda, de uma forma tão plena, de uma forma tão significativa, de uma forma crescente, nós vamos também ver esse detalhe. Se o livro de Ruth enfoca a união com Cristo, nós precisamos ver que a questão de união com Cristo, ela é enfocada e ela é explicada dentro do contexto de batalha espiritual. Isso é importante. Então as duas coisas passam a ter uma realidade só. Nós não podemos separar batalha espiritual de união com Cristo. De tal forma que união com Cristo é a chave e o segredo da batalha espiritual. Então esses dois livros são um par inseparável, como cara e coroa numa moeda. São inseparáveis. Não tem como entender o livro de Juízes, a mensagem espiritual do livro de Juízes, sem o livro de Ruth. E também o livro de Ruth, de certa forma, se torna parcial, sem a mensagem, o contexto, o pano de fundo do livro de Juízes, que é o pano de fundo, então, da batalha, da guerra, do conflito espiritual. Então eles são um par. Batalha espiritual, conflito espiritual e união com Cristo. União com Cristo é a chave da batalha espiritual. Sem união com Cristo, não há triunfo na batalha espiritual. E batalha espiritual conduz-nos à união com Cristo. Batalha espiritual leva-nos à união com Cristo. Batalha espiritual expõe os nossos corações de tal forma que o Senhor se torna mais claro, mais visto, mais amável, mais desejado. Então, batalha espiritual e união com Cristo, eles são, na verdade, um tema só. Por isso, o livro de Ruth, ele é, então, um apêndice ao livro de Juízes. Agora, irmãos, um outro detalhe importante sobre Ruth. Nós vamos hoje, talvez quarta-feira ainda, vamos ficar com essas 12 reuniões apenas para introduzirmos o livro, porque nós precisamos colocar muitas coisas a respeito desse livro importantes, antes de estudarmos os 4 capítulos, um a um, capítulo por capítulo. Segundo detalhe importante. O livro de Ruth, ele fala sobre o crescimento da vida de união com Cristo. Isso também vai ficar claro durante o estudo do livro. 4 capítulos, 4 chaves, 4 passos dentro desse progresso espiritual em direção à união com Cristo. Então é uma história de amor, união após união. Em cada capítulo você tem uma união a mais. Até que o capítulo 4, conforme nós lemos, versículo 13... acabamos de ler, então Boaz tomou a Ruth por sua mulher, união, e coabitou com ela, capítulo 4. Mas quando nós vemos o capítulo 1, nós vamos ver que Ruth era apenas uma moabita. Ruth vai de uma moabita, e uma moabita então não era alguém do povo de Deus, muito pelo contrário. Moabe na Bíblia, se os irmãos atentaram para o estudo do livro de Juízes, Moabe na Bíblia tipifica o quê? Moabe tipifica a nossa carne. Moabe na Bíblia é uma figura da carne, e Ruth era uma moabita. Então ela se casou com um judeu, porque aquela família se mudou da terra de Canaã, porque houve fome na terra. Nós vamos ver depois qual o sentido espiritual disso, os princípios espirituais embutidos aí, tão importantes na nossa vida de união com Cristo. Então aquela família sai, Elimeleque e Noemi, um casal, com 2 filhos, Malom e Quilion, conforme é mencionado aí. E eles vão à terra de Moabe e ali eles ficam 10 anos, quase 10 anos. Então, esse Malom, ele se casa com Ruth, que era uma moabita, alguém da terra de Moabe. E depois eles morrem naquela terra, tanto Elimeleque, que era o pai, quanto os 2 filhos, Malom e Quilion, 3 mortes. Eles morrem naquela terra. Então nós temos 3 viúvas, Noemi, Ruth e Ofra.
Então elas retornam, elas estão caminhando no capítulo 1 de retorno a Canaã, até que elas chegam de novo a Belém de Judá, de onde elas saíram. Então no capítulo 1, Ruth é apenas uma moabita. Alguém completamente ausente do plano de Deus, do propósito de Deus, já que Deus não tinha propósito para os moabitas. Deus tinha propósito para os israelitas, para o seu povo. Assim como Ele tem propósitos para a sua igreja. Quando o Senhor Jesus orou em João 17, Ele diz assim: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque estes são teus. É por eles que eu rogo, para que o teu nome seja neles glorificado, para que eles deem muito fruto, não é? Então o propósito de Deus está ligado à igreja no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento estava ligado então ao povo israelita, não é? Então Ruth no capítulo 1, irmãos, era apenas uma moabita, e nós vamos ver como a graça de Deus então se revelou a ela. Mas no capítulo 2, ela passa então a um novo estágio. Ela de alguma maneira está mais próxima a Boaz, já no capítulo 2, ainda sem conhecê-lo, ainda sem ser possuída por ele, mas está mais próxima dele. No capítulo 3, mais próxima. Os irmãos vão ver que o capítulo 3 fala de uma história entre Ruth e Boaz, onde ela se coloca numa posição de serva, quando ela descobre os seus pés e se deita aos seus pés, aos pés de Boaz, na eira, quando ele estava ali repousando na eira. Então uma história de uma proximidade maior, agora na eira, Ruth e Boaz na eira. Mas só no capítulo 4 é que então eles vão se conhecer como marido e mulher, não é? Boaz então toma a Ruth por sua esposa e coabita com ela. Então, um processo de união. Ruth inicia como uma moabita, alguém que não conhecia a graça. Depois ela passa a rebuscar nos campos de Boaz, um passo a mais na união. Depois ela tem aquele primeiro contato com Boaz, no capítulo 2 ainda, quando ela está rebuscando aquelas espigas, a cevada estava sendo colhida e ela rebuscando. Ela tem o primeiro contato com Boaz, que fala de uma maneira absolutamente graciosa ao coração dela. Ele diz para ela: não vá escolher a outro campo, fica aqui. Na linguagem do Novo Testamento isso significa: não ameis o mundo, não vá escolher a outro campo. Ele pede que Ruth, mesmo sendo uma moabita, não sendo alguém do povo de Deus, ele usa de graça para com Ruth e pede para que ela fique no seu campo, para que ela permaneça ali. No capítulo 3, então, eles estão na eira, e no capítulo 4, eles são marido e mulher. Então, é um crescimento na vida de união com Cristo, com muitos princípios espirituais envolvidos aí. Irmãos, nós vamos ver que a vida de união com Cristo é um processo. Nós vamos ver que a vida de união com Cristo tem implicações. Que se quando da nossa regeneração, quando nós éramos moabitas, espiritualmente falando, nós não tínhamos nada a ver com a aliança de Deus. Nós estávamos cegos, perdidos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. Nós éramos moabitas. O Senhor então nos chamou pela sua graça, e Ele disse ao nosso coração e ao nosso espírito: não vá escolher a outro campo. Então, se Ele nos regenerou, nos chamando pela sua graça, nós vamos ver que a partir então da regeneração do nosso espírito, nós ainda teremos que passar por um processo de relacionamento com Cristo, o nosso Boaz, para que a nossa realidade e intimidade com Ele possa ser cada vez maior, de tal forma que Ele mesmo se reflita das nossas vidas. Nós vamos ver que existem princípios que governam a vida de união. Nós vamos ver que a união com Cristo não é nem mesmo uma questão completamente individual. É uma questão essencialmente individual, mas não completamente individual. É uma questão que depende do nosso relacionamento individual com Cristo. Ninguém pode se relacionar com Cristo e trazer crescimento para nós, rigorosamente falando. Crescimento espiritual é uma questão de relação pessoal, individual com o Senhor. Mas não é uma questão apenas pessoal. É uma questão também corporativa. E nós vamos ver então que Ruth, nesse processo de crescimento, de moabita até esposa, do capítulo 1 até o capítulo 4, chamada pela graça e participando da glória, da herança, no capítulo 4, nós vamos ver que Ruth passa por um processo. E além das lições individuais, Ruth passa por um processo coletivo. Em figura, ali na figura do livro de Ruth, os irmãos vão ver que princípio interessante. Tanto Boaz quanto Noemi, que é a sua sogra, dizem para Ruth que ela deve permanecer com as servas de Boaz. Tanto Boaz, que tipifica Cristo, quanto Noemi, que nós vamos ver que tipifica a vontade de Deus,
Tanto Boaz quanto Noemi dizem a Ruth que ela deve ficar com as suas servas, com as servas de Boaz. Então fala da nossa necessidade de estarmos num relacionamento com os servos, com os conservos, com aqueles que também são servos de Boaz, com aqueles que estão colhendo no campo de Boaz, no qual nós estamos também respigando. Nós devemos estar em relacionamento com os servos, para que a nossa vida de união seja plena. 2 vezes, Boaz primeiro, Noemi depois, dizem a Ruth: ficai com as minhas servas. E essa é uma lição muito importante. Então os irmãos vão ver muitos princípios mais que governam o nosso crescimento espiritual no livro de Ruth, governam a nossa união com Cristo. E é então algo extremamente maravilhoso. Irmãos, eu tenho ficado impressionado com esse livro. Como que o Espírito Santo, em 4 capítulos, ele consegue colocar tantas lições. Como nosso Senhor, ele é um mestre por excelência. Como que em 4 capítulos, um assunto que nós assentamos para ler e lemos em 10 minutos, o livro de Ruth. Você gasta 10 minutos para ler o livro de Ruth. Você podia ler uma vez por dia durante essa semana, né? Seria muito bom. Você entendeu o que eu estou falando. Você podia ler uma vez por dia o livro de Ruth. E nós vamos então procurar colher, através desse livro tão significativo, princípios do nosso relacionamento e crescimento na vida de união com Cristo, já que é o tema desse livro. Interessante, irmãos, que esse tema de união, esses 4 capítulos vão deixar bem claros, esse tema de união, ele é um tema chave em toda a Bíblia. O livro de Ruth, na verdade, ele vai nos levar a penetrar em um tema que, na verdade, é o cerne da Bíblia toda, conforme nós já temos entendido. De Gênesis a Apocalipse, o tema do Espírito Santo por toda a Bíblia é a união. Quando nós olhamos em Gênesis, nós temos as sementes da união. Quando nós olhamos em Apocalipse, nós temos a consumação da união. De Gênesis a Apocalipse, o tema do Espírito Santo é união. Nós fomos chamados para a vida de união com Cristo. O que nós vamos experimentar no futuro, o que já experimentamos no passado, quando nós nos convertemos, foi união. Quando o nosso espírito vazio, sem sentido, sem significado e morto, foi unido ao próprio Espírito de Cristo, que é a vida. Nós experimentamos união no nosso espírito. Hoje, na nossa vida de relacionamento com o Senhor, nós continuamos experimentando união. O Senhor tem transformado a nossa vida de pensamento. O Senhor tem transformado a nossa vontade, nos ensinado a desejar o que Ele deseja. O Senhor tem transformado os nossos sentimentos, nos ensinado e nos levado a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Então, a nossa história hoje ainda é uma história de união. E a nossa história futura? União. O que nós iremos experimentar quando da volta do Senhor não é receber coroas, prêmios e galardões. Mas se os irmãos estudarem acuradamente o Novo Testamento, os irmãos vão ver que o nosso galardão é a pessoa do Senhor Jesus. Nosso galardão é Ele mesmo. Nosso galardão é ser como Ele, estar com Ele, estar próximo a Ele, vê-lo face a face. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso galardão. Tipificado no Velho Testamento pela terra de Canaã, com as suas riquezas insondáveis, que é uma figura de Cristo. Não de coisas que ganharemos no céu um dia, mas de Cristo, de uma pessoa. Nossa herança é Cristo. Nossa herança não é a glória, não é o céu, não são as bênçãos vindouras, não é nem mesmo o reino vindouro, embora nós iremos participar dele. Nossa herança é Cristo, é uma pessoa. Assim como em Ruth, qual foi a herança de Ruth no capítulo 4? Ruth se tornou possuidora da terra, porque Boaz resgatou a terra, que foi de Elimeleque, não é? Ruth se tornou possuidora da terra porque ela se casou com Boaz. Mas qual era a herança de Ruth? Boaz. Boaz era a herança de Ruth. Ruth possuiu tudo o que possuiu por causa de Boaz. Boaz era o senhor, né? E Ruth herdou em Boaz. Sem Boaz não tinha herança. Sem Boaz não tinha galardão, né? Então nós precisamos ver de uma forma clara que a vida de união com Cristo, ele é um tema que governa a nossa história toda com o Senhor. União na regeneração. 1 Coríntios 6 diz assim, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nosso espírito estava vazio sem Ele. Quando Ele nos chamou, nosso espírito se uniu a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso aconteceu no dia da sua conversão. Hoje a história não mudou. A união continua.
O Senhor tem usado a sua palavra, o seu Espírito, a sua igreja, os seus servos, né? E Ele tem falado ao seu coração. Por quê? Porque Ele quer levar essa união para além do Espírito. Ele quer levar essa união para o coração. A união começa no Espírito, mas não termina no Espírito. A união começa no Espírito, mas ela vaza para todo o coração. O Senhor quer ganhar a tua vontade, para que a sua vontade não seja rebelde, para que a sua vontade não discorde com Ele, para que a sua vontade não seja obstinada, dura. Ele quer quebrar a tua vontade e chamar para Ele a tua vontade, porque a vontade dEle é boa, agradável, perfeita. A nossa é humana, terrena, falha, carnal, não é? O Senhor quer trabalhar também nas nossas emoções, para nós aprendermos a sentir como Ele. A maioria dos nossos sentimentos, das nossas dores, elas são fruto de um orgulho ferido, não são fruto de seguir a Cristo. O Senhor quer nos levar a sentir como Ele sente, não é? Experimentar o seu amor em nossas emoções, experimentar o seu prazer em nossas emoções, a sua alegria em nossas emoções, não só no nosso espírito. Ele quer ganhar nossas emoções para Ele. Ele quer substituir os nossos tesouros. Porque o Senhor não é um Pai que amputa nossas vidas e não coloca nada no lugar. O Senhor é aquele que se coloca no lugar daquilo que Ele põe à morte. Então Ele quer substituir na nossa alma toda essa nossa vida independente dEle. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de sentir. Ele quer nos levar então a compartilhar com Ele tudo isso, né? Então a vida de união prossegue com relação às nossas almas. Essa é a nossa história atual e a nossa história futura. A nossa história futura será ainda mais gloriosa. Porque mesmo que hoje na alma seja uma tremenda glória, experimentar ter uma mente com Cristo, uma vontade com Cristo, um sentimento com Cristo, o nosso corpo ainda está indo em direção à morte. Se não houvesse um propósito futuro do Senhor que incluísse o nosso corpo, nós então teríamos uma história de união limitada com Deus. Mas a nossa história de união não é limitada. O Senhor, para os santos que já morreram e aqueles que ainda estiverem vivos quando do retorno do nosso amado Senhor, Ele vai ressuscitar os seus santos mortos. Esse é o ensino claro da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Os mortos em Cristo, e também Tessalonicenses, eles ressuscitarão com corpos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos aguardando serão transfigurados ou transformados. E nós poderemos vê-lo, não só espiritualmente, mas nós poderemos vê-lo com um corpo glorificado, através do qual, assim como hoje na terra, será no céu, através do qual nós iremos servi-lo. A nossa vida espiritual não será uma vida, a nossa vida futura nos céus não será uma vida incorpórea, será uma vida corpórea. Nós iremos servir a Cristo no corpo, como nós estamos fazendo hoje, só que numa realidade infinitamente maior. Numa realidade onde não haverá pecado, onde não haverá morte, onde não haverá tentação, onde não haverá carne, onde não haverá apelos do mundo, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá nada disso. Mas nós iremos servi-lo de forma corpórea. Eu e você ainda seremos eu e você, só que com corpos gloriosos, vendo como Ele é, contemplando a sua face, como diz o Apocalipse, tendo seu nome impresso na nossa fronte. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, não é? Então a história de união, meus irmãos, é uma história que teve começo, mas é uma história que nunca terá fim. Assim mesmo ela teve começo no tempo, porque se nós sairmos do tempo e formos então para o ponto de vista da eternidade, nós vamos ver que a história de união, ela nunca teve começo e nunca terá fim. Porque na verdade ela foi concebida em Deus. Deus que é o Deus eterno, o Deus que não está limitado ao tempo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: bendito, abençoado, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Presta atenção nessa frase do versículo 3 de Efésios 1. Nele, em Cristo. Em Cristo Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Em Cristo. Aparece essa frase quase 200 vezes no Novo Testamento. Quase 200 vezes. Porque é a frase-chave do Novo Testamento. É a frase-chave do Novo Testamento. Em Cristo. Tudo que Deus fez, Ele fez em Cristo. Todo o propósito de Deus foi convergido em Cristo. Ele executou todo o seu propósito e consumou lá na cruz em Cristo.
e Ele vai levar todo esse propósito à realização de tal forma que todas as coisas vão convergir em Cristo e para a glória de Cristo, como Paulo fala em Efésios. E, irmãos, quando Ele concebeu esse plano, antes dele criar o universo, não havia nem eu, nem você e nem o universo. Na mente de Deus já estávamos, eu e você. Esse é o ensino da Bíblia. Ele nos elegeu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Então, se irmãos observarem esse versículo, a nossa história com Ele não começou na nossa conversão. A nossa história terrena, sim. Na experiência, sim. Mas no que concerne ao propósito de Deus, não. No que concerne ao propósito de Deus, a nossa história com Ele começou nele, desde antes de haver qualquer coisa. Os irmãos veem a imensidão da visão de Deus e do coração de Deus com relação, então, à vida de união. Começou nele e terminará nele. Nós passamos por uma história, nós nascemos em pecado, experimentamos redenção, temos sido transformados e seremos semelhantes a Ele um dia. Mas essa nossa experiência de nascer em pecado, de conhecermos o Senhor na nossa regeneração, ela apenas então trouxe à nossa experiência aquilo que Deus já tinha no seu coração. Não acrescentou nada, não mudou nada. Apenas trouxe para nós aquilo que Ele já tinha decretado no seu coração. Eles são meus, eleitos, antes da fundação do mundo. Não é? Então aí começa a nossa história de união. Irmãos, que maravilha. Toda a nossa segurança repousa nisso. O irmão já pensou nisso? Toda a segurança da sua salvação repousa nisso. Em que você hoje não foi alguém que escolheu a Cristo. Você hoje é alguém escolhido por Cristo antes da fundação do mundo, para ter uma história de união. E essa história então de união, ela é maravilhosamente tipificada no livro de Ruth. Agora tem um outro detalhe que seria importante nós colocarmos aqui. Existem 2 livros no Velho Testamento que foram escritos por mulheres, somente 2. Esses 2 livros são Ruth e Esther. Eles são interessantes. Eu creio que, como em todas as coisas, o Senhor não fez isso por acaso. Nós ganhamos alguma luz para o livro de Ruth através do livro de Esther. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a mulher na Bíblia, ela é figura da experiência. Guarde isso que é importante. E o homem na Bíblia é figura da realidade ou da verdade. Por isso nós temos então um par. Deus nunca desejou que nós tivéssemos apenas uma visão da verdade, ou mesmo a verdade em nós. Deus sempre desejou que nós tivéssemos a verdade em nós e a experiência da verdade, não é? Ou seja, não somente Cristo em nós, mas Cristo formado em nós. Não apenas uma visão do propósito de Deus, mas uma experiência do propósito de Deus. Não apenas uma visão de que Cristo é tudo, mas uma experiência de que Cristo é tudo. Então, o homem na Bíblia, na tipologia, o homem na Bíblia tipifica a verdade, ou a realidade. E a mulher na Bíblia tipifica a experiência da verdade, que flui da verdade, não é? Então, irmãos, os 2 livros na Bíblia, é tão claro, tanto Ruth quanto Esther, são livros de experiência. Qual é o tema de Ruth? Ruth é a experiência do quê? O que Ruth experimentou? União com Boaz. A experiência do livro de Ruth é união com Cristo. Por isso esse livro nos toca tanto, porque é um livro de experiência. É um livro que vai mostrar a verdade na experiência. A verdade aplicada. Os irmãos estão entendendo? A verdade aplicada, a verdade encarnada, a verdade em nós. Não é a verdade vista apenas, não é a verdade compreendida apenas, é a verdade experimentada. Ruth era uma moabita, e o que ela experimentou? Ela experimentou uma união com Boaz. E no último capítulo ela é a esposa, né? E o livro de Esther? O livro de Esther é a mesma coisa. O livro de Esther também descreve experiência. Qual que é a experiência no livro de Esther? Na simbologia, qual é a experiência do livro de Esther? Também é muito claro. Na simbologia, na linguagem espiritual, o livro de Esther tem um só tema também. Se Ruth é a união com Cristo, Esther é o conflito da carne com o Espírito. No livro de Esther, a tipologia é do conflito da carne com o Espírito. Do livro de Esther. E é interessante como que o Espírito Santo usa esses 2 livros para nos conduzir, então, através de 2 experiências tão importantes, tão significativas. Um dia, quem sabe, nós teremos a oportunidade de estudar o livro de Esther e os irmãos vão ver. O livro de Esther também é um livro de batalha espiritual, é um livro de conflito, o conflito da carne com o Espírito, né? E o livro de Ruth, um livro de união com Cristo.
Outra relação entre Ruth e Esther. Os dois falam de experiência. Outro detalhe comum entre os dois, muito interessante. O livro de Esther é um dos livros do Velho Testamento que mais enfoca a providência de Deus. No livro de Esther não aparece a palavra Deus. É um detalhe interessante e muito significativo. No livro de Esther não aparece a palavra Deus. Não existe a palavra Deus no livro de Esther. Mas a mão de Deus está em todo o livro. Ele governa até os sonhos do rei Assuero. Para que ele tenha aquele sonho, que baseado naquela insônia, aliás. Ele tem aquela insônia naquela noite, quando ele toma aquele livro das crônicas dos reis, que era o livro mais fastiante de se ler naquela época. O rei lia para dar sono. Então o rei Assuero perdeu o sono e falou: traz o livro das crônicas aí dos reis, que já reinaram em Israel e em Judá. Eu quero ler o livro das crônicas para me dar sono. E ele estava lendo o livro das crônicas. E de repente ele encontra a história de Mordecai. Que Mordecai tinha prestado um serviço ao reino e não tinha sido recompensado por isso. Aí ele fala: olha, quem que é esse Mordecai? Ele fez esse serviço e não foi recompensado, manda trazê-lo aqui, vão recompensá-lo. E Deus reverte toda aquela história do livro de Esther. O povo de Deus ia ser massacrado naquele período, porque ele estava sendo perseguido por Amã, que no livro de Esther é uma figura da carne. Eles iam ser destruídos. Deus levanta então Esther, e através de Esther, o próprio rei Assuero, né? Através do tio dela também, Mordecai, para que Deus possa reverter toda essa história. E ao invés do seu povo ser massacrado, o seu povo foi então abençoado, através então do rei Assuero. Então a história de Esther, no livro de Esther não aparece o nome Deus, mas a mão de Deus, o governo de Deus, a providência de Deus está em todo lugar, até na insônia do rei Assuero, né? Agora, no livro de Ruth não aparece a palavra amor. E isso também é muito significativo, porque é um livro de amor. Como é que pode não aparecer a palavra amor nesse livro de amor? Nesse livro que é um romance? Não aparece a palavra amor, mas o amor está em todo lugar, do início até o fim, nos 4 capítulos. Então, o livro de Esther, ele lança alguma luz sobre o livro de Ruth, principalmente porque os dois falam da questão de experiência. E todos os dois revelam Deus de uma forma oculta, né, escondida, como é o seu caráter, mas por outro lado, de uma forma tão clara. Em Esther, a mão de Deus por trás dos bastidores. Em Ruth, o amor de Deus por trás de toda a cena. A união de Ruth com Boaz. Agora, existe ainda uma outra questão importante com relação ao livro de Ruth. Queria que os irmãos olhassem 2 versículos comigo. O primeiro versículo e o último versículo. Preste atenção. É claro, irmãos, que em qualquer escrito, isso aqui é uma maneira interessante, uma boa maneira de nós nos ajudarmos, né, no estudo de qualquer assunto, de qualquer livro da Palavra de Deus. Olhe sempre como que ele começa e olhe sempre como ele termina. Porque sempre o início e o fim são significativos. Assim como qualquer escritor em qualquer trabalho, né? Deus, ele é o escritor por excelência. Da mesma maneira que no início de qualquer livro, de qualquer trabalho, você tem aquele prefácio que te dá uma ideia de tudo que vai ser falado, e no final você tem um epílogo que te dá uma conclusão de tudo que foi visto, não é? Você ficar com o tema na cabeça, com a ideia na cabeça. Assim Deus fez quando ele escreveu sua palavra. Então o livro de Ruth, ele tem 2 elos externos. O livro de Ruth não é um livro pendurado no vácuo. O livro de Ruth é um livro que tem 2 elos externos. E o primeiro e o último versículo deixa isso claro. E depois nós vamos ver que ele tem também alguns elos internos, que ligam um capítulo ao outro. Ele tem 3 elos internos, porque ele tem 4 capítulos, né? Então você tem um elo ligando o primeiro ao segundo, um elo ligando o segundo ao terceiro e um elo ligando o terceiro ao quarto. Isso dentro do livro, né? Mas ele tem 2 elos externos, por enquanto é o que nós vamos ver. Eu queria que você notasse isso. O primeiro, já comentei um pouco. Primeiro versículo, então, de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes. Então, os irmãos, conforme eu já enfatizei, só recordando, tem que ver o tema da união com Cristo dentro do contexto de batalha espiritual. Para que nós temos conflito espiritual? Para que a nossa vida de união com Cristo seja mais profunda. Essa é a primeira lição fundamental. No dia em que julgavam os juízes. Então esse é o primeiro elo externo. O livro de Ruth não está suspenso no nada. Ele está ligado a juízes. No conflito espiritual, o Senhor vai revelar a união com Cristo, a necessidade da união. Não só a necessidade da união, mas o processo da união, o progresso da união.
dentro então dos 4 capítulos. Agora, qual que é o outro elo externo? Vamos lá no último versículo então. É um elo também extremamente importante, porque se o capítulo 4 culmina então com a união de Ruth e Boaz, versículo 13, né? Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. O que você tem no último versículo? Obed, que é o filho da união de Boaz com Ruth, né? Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Queria que você notasse esse detalhe. O livro de Ruth começa com fome. No dia em que julgavam os juízes, houve fome. Fome na terra. O livro de Ruth começa com fome. Essa é a nossa experiência espiritual. A nossa experiência espiritual começou na fome. Não é? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sedentos e tentando matar a nossa sede em coisas que não são. Não era essa a sua história? Essa é a nossa história. Nós estávamos mortos e tentando matar a sede em coisas que não são. Nós começamos com fome. Mas então o Senhor nos chamou pela sua graça. Nós conhecemos Boaz. Nós nos tornamos servos de Boaz. Nós conhecemos os servos de Boaz. A vida da igreja, a vida comunitária. Nós passamos a conhecer o próprio Boaz de forma mais íntima e profunda. E como que termina então o livro de Ruth? Davi. Davi fala do quê? Reino. Davi, ele é o rei. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Então o livro de Ruth começa com fome e termina com o rei. Começa com fome e termina de união com Cristo, conforme também já coloquei aqui em outras palavras. Nós também começamos com fome, mortos em delitos e pecados. A nossa vida de união com Cristo tem nos levado de glória em glória, de glória em glória. E qual é o propósito final de Deus? União com Cristo, Boaz e Ruth, o rei e o reino. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: se perseverarmos com ele, reinaremos. É assim que o livro começa, é assim que o livro termina, né? Então são 2 elos. O livro de Ruth está ligado a Juízes, conforme o primeiro elo, e o livro de Ruth está ligado ao reino, conforme o último elo, o segundo elo, né? Através de Ruth, guarde isso, através de Ruth, Deus trouxe o reino. Não haveria Davi se não houvesse Ruth. Não haveria Davi se não houvesse Ruth. Não há reino se não houver união com Cristo. Irmãos, como é claro esse tema no Novo Testamento. E como isso nos ajuda. Não são palavras ocas. Isso mostra uma realidade tão concreta do Novo Testamento. Nós às vezes ficamos tão preocupados com o reino. O que é o reino? O que vai ser o reino? O que eu vou fazer no reino? Como é que eu vou reinar com Cristo? Que parte que eu vou ter no reino? Como que eu vou exercer o reino? O que é esse reino, afinal de contas, quando ele voltar? Você não precisa saber nada sobre o reino. Você precisa conhecer o rei. E somente conhecer o rei. O reino é uma consequência da vida de união com o rei, assim como Davi é uma consequência de Ruth. Primeiro a união de Boaz e Ruth, Cristo e a igreja, e depois o reino. Primeiro Boaz possui Ruth. Cristo primeiro tem que nos possuir. Cristo tem que formar-se a si mesmo em nós. O caráter de Cristo precisa ser formado em nós, para que então nós tenhamos o reino. E essa linguagem é tão coerente com o ensino do Novo Testamento, que o propósito de Deus para nós não é o reino, é semelhança com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Lembra desse versículo? Romanos 8, 29. Abra, por favor. Romanos 8, 29. Os irmãos vão ver de forma clara o que é o reino. Esse versículo fala onde começou a nossa história, conforme nós vimos aqui no início, onde começou a nossa história em Cristo, antes da fundação do mundo. E esse versículo mostra onde termina a nossa história, onde terminará a nossa história. Então diz assim: porquanto, Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu. Como que Deus nos conheceu de antemão? Se você ler o contexto aí vai ficar muito claro. Ele nos conheceu de antemão, ou seja, antes que nós fôssemos, antes que nós nascêssemos, né? Antes de nós virmos a existência. Ele nos conheceu de antemão. Também os predestinou. Predestinou. Deus nos destinou para algo antecipadamente, antes de nós existirmos, antes de nós sermos quem somos, antes de nós nascermos. Ele nos predestinou para quê?
O que diz o versículo? Para herdarmos o reino? Não. Para sermos conformes ou conformados, assumirmos a forma da imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe que Jesus é o unigênito Filho de Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o unigênito? Jesus, o único que revelou Deus em plenitude. Ninguém jamais viu a Deus. Ele é o único, o unigênito. O grão de trigo no singular, o único grão de Deus. Mas ele, pela sua graça, ele caiu em terra. Ele morreu. Ele foi à cruz. Ele tomou o cálice. E quando ele ressuscitou, ele então pôde conduzir muitos filhos ao relacionamento com o seu Pai. Foi isso que ele falou com aquela mulher quando ela agarrou os seus pés lá no jardim depois de ressuscitado. Mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele é o meu Pai, sempre foi o meu Pai. Mas eu tenho uma notícia para você. Vai ter com os meus irmãos e fala para eles: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Agora ele não é mais unigênito. Agora ele é primogênito. Primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos veem o tamanho do propósito de Deus. Os irmãos veem por que eu e você nascemos. Por que eu e você vivemos a existência. Não foi para nascer, casar, ter filho e trabalhar até morrer. Foi para sermos conformados à imagem do seu Filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tinha um propósito de amor. É por isso que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. E aqui em Romanos 8, 29 diz, ele de antemão conheceu. Sua história não foi um acaso, meu irmão. Eu conheço algumas pessoas, filhos, que não conhecem seus pais. São filhos de mães solteiras e que nunca conheceram seu pai. E que quando conhecem o Senhor e têm a graça, então, o privilégio de conhecer esse propósito que nós temos compartilhado aqui, o propósito eterno do coração de Deus, e entendem então que o seu nascimento, mesmo que naturalmente falando, possa ter sido explicado entre aspas, seja até mesmo por uma violência sexual, se for o caso, seja por um caso de paixão de uma noite de carnaval, como já aconteceram tantos casos. Pessoas que nunca conheceram seus pais, pessoas que não conhecem nem pai nem mãe muitas vezes, foram jogados em lata de lixo depois que nasceram, e que conhecem o Senhor, eles vêm entender que eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Isso é a única coisa capaz então de curar esses corações, porque não há acaso para Deus só há plano. Para Deus não há acaso, para Deus só há plano, e um plano de amor. E esse é o plano de amor para mim e para você, se nós somos dele. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. É um propósito de glória, irmão, para mim e para você. Nós que éramos dignos do inferno, ele nos deu um propósito de glória, sobre excelente glória. Por isso que o livro de Efésios capítulo 1 diz a suprema riqueza da sua graça, a grandeza da sua bondade. É por isso que o livro de Efésios, irmão, ele acumula superlativos. A ideia que nós temos de Paulo em Efésios, quando você lê Efésios, é que Paulo está engasgado. É que Paulo escreve Efésios em prantos. É que Paulo está engasgado com a visão. Então ele usa superlativos que vão se sobrepondo uns sobre os outros. Ele fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ele fala sobre a superabundante graça. Ele fala sobre a riqueza da glória da sua herança. Ele acumula superlativos em Efésios, como se ele tivesse engasgado, porque ele não está conseguindo falar de toda a grandiosidade do propósito de Deus. Conduzir e chamar então muitos filhos à glória. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. João capítulo 1 diz assim, que aqueles então que estão no plano de Deus, eles não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do varão, mas segundo a vontade de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Aos que de antemão conheceu, ele os predestinou. E esse aos sou eu e você. Aos que ele conheceu. Que maravilha, que salvação. Então o livro de Ruth vai mostrar essa história de amor. Ruth era uma moabita. Eu e você também estávamos perdidos, fora da aliança. Mas Ruth se tornou a esposa. Como eu e você também fomos chamados para ser. Vida de união com Cristo. Um dia nós seremos plenamente transformados no nosso corpo para sermos essa esposa. Mas hoje nós já somos esposa e temos sido tratados como esposa e temos crescido no nosso relacionamento de união com nossa esposa, glória sobre glória, graça sobre graça, até que um dia tudo isso se complete. Então o livro de Ruth vai traduzir em detalhes esse mistério da união, a união com Cristo. Por isso ele começa com fome e ele termina com o casamento. Por isso ele começa com fome e termina com o reino, porque ele fala sobre a experiência da união com Cristo. Um outro detalhe ainda importante. Eu queria projetar um quadro, um esboço. O Antônio podia colocar para nós. Que colocam então essas coisas que nós compartilhamos de forma mais didática, para os irmãos compreenderem bem. O tema do livro de Ruth então é a união com Cristo. E não só a união com Cristo, mas ele fala sobre o crescimento na graça, em direção ao descanso. Porque quando Ruth se uniu a Boaz, então ela descansou, não é? A união é descanso. Então ela deixou de ser uma moabita, ela deixou de ser uma rebuscadora apenas, no capítulo 2, ela deixou de ser uma serva, capítulo 3, e ela passou a ser a esposa, capítulo 4. Os irmãos vão ver que o livro de Ruth, ele tem 4 capítulos. É um livro que mostra em cada capítulo um cenário, é tão interessante. O primeiro capítulo, ele se passa tudo na terra de Moabe. E depois, então, quando morrem aqueles homens, Elimeleque, Malom e Quilion, aquelas 3 viúvas começam a caminhar de volta para Belém, mas elas estão no caminho, elas ainda não estão em Belém. Elas só chegam a Belém no final do capítulo. Então, todo o capítulo 1 se passa na terra de Moabe. E esse capítulo abrange um período de 10 anos. 10 anos. É bastante tempo. Isso em figura mostra a nossa história passada, sem conhecer o Senhor. A nossa história de fome. A nossa história de moabitas. A nossa história de carne. Né? 10 anos. Depois, no capítulo 2, todo o capítulo se passa no campo de Boaz. Desde os primeiros versículos, os irmãos vão ver que Ruth, ela sugere a Noemi que ela vai então rebuscar, para que se alguém a favorecesse, ela pudesse então trazer alguma coisa para matar a fome. Eles não tinham nada, eles tinham perdido absolutamente tudo. Porque Elimeleque, quando se mudou, nós vamos ver os detalhes em outras reuniões. Quando ele se mudou para Moabe, ele se desfez da sua terra, por causa da fome. Ele não estava passando fome, nós vamos ver. Ele se mudou da terra por medo da fome. Isso tem um sentido espiritual tremendo em nossas vidas, mas a gente vai deixar para depois isso. Então, a cena do capítulo 2 é passada no campo de Boaz, onde Ruth está respigando. E isso acontece durante um dia. Ela fica de manhã até a tarde, um dia inteiro, respigando no campo de Boaz, rebuscando, né? Depois, no capítulo 3, um outro cenário. São 4 cenários. Capítulo 3, a eira. Toda a história se passa na eira, uma história linda. É uma história de serviço. É uma história onde Ruth se comporta como serva. Boaz se deita naquele monte de grãos para repousar, depois de ter debulhado aqueles grãos por todo dia. Então, Ruth se achega e descobre os seus pés e se deita nos seus pés. Isso era uma atitude de serva naquele tempo. Ela se coloca ali aos pés de Boaz. Os irmãos se lembram na linguagem do Novo Testamento. Maria, quando ela se colocou aos pés do Senhor para conhecê-lo de forma mais profunda. Então, capítulo 3, nós temos uma história de união mais íntima. Ruth e Boaz na eira. Uma noite. Ela passa uma noite na eira. E depois, no capítulo 4, toda a história é na porta da cidade de Belém de Judá. Só que a cena agora é num tempo ainda mais reduzido. É um momento. Talvez 1 hora. Ou pouco mais de 1 hora.
Boaz se assenta na porta da cidade, chama 10 testemunhas e resolve o assunto todo ali. Ele ia resgatar a terra que foi da possessão de Elimeleque, que tinha morrido, né, o marido de Noemi. E ele ia então resgatar Noemi e tomar Noemi, Ruth, para ser a sua esposa. E essa cena se passa então em um momento. Então os irmãos veem que o período de tempo ele é reduzido, né, na medida em que a união se processa. Isso é muito interessante. Quanto mais a nossa vida de união com Cristo é realidade, mais a nossa permanência com Ele é profunda. Quanto mais a nossa união com Cristo é próxima, mais nós aprendemos a habitar nele. Mais nós aprendemos a estar nele, a permanecer nele. Porque a união vai se concretizando. Depois, ainda com relação a esses 4 pontos, nós vamos ver que a história de Ruth, dentro do livro, passa por 4 estágios. Aqui, esses esboços também nos ajudam a esclarecer bastante essa questão. Cada versículo que está citado ali, a gente depois vai retornar nisso. No capítulo 1, versículo 22, os irmãos vão ver que Ruth é simplesmente uma moabita. Alguém completamente alheia a Deus. Claro que havia um propósito no coração de Deus com relação a Ruth. Porque quando você lê Mateus capítulo 1, Ruth é uma das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. Se não houvesse Ruth, humanamente falando, não haveria o Senhor Jesus em carne. Ruth, ela faz parte da genealogia do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus é descendente de Davi e Ruth é bisavó de Davi, né? Então, no capítulo 1, versículo 22, Ruth é uma moabita, alheia à aliança, ela está fora da aliança. No capítulo 2, Ruth ela já é uma segadora, uma rebuscadora, ela já está no campo de Boaz, ela já entra no terreno que pertence a Boaz. Usando a linguagem da nossa história espiritual, a linguagem do Novo Testamento, Ruth agora ela já está na esfera da graça. Ela não está em Moabe, ela está no campo de Boaz, que tipifica Cristo. Ela entrou na esfera da graça. E tem um detalhe lindo no capítulo 2. A gente não quer entrar em detalhes, mas acaba entrando. Tem um detalhe lindo no capítulo 2, que diz que Ruth entrou casualmente no campo de Boaz. Casualmente. Capítulo 2, primeiros versículos. Ela não conhecia Boaz, né? E Noemi nem se lembrava de Boaz, que ela tinha um parente resgatador, nem se lembrava. Elas eram 2 viúvas miseráveis dentro da terra de Canaã. E Ruth falou: eu vou respigar, senão nós vamos morrer de fome, eu vou rebuscar. Quem me favoreceu, eu vou colher alguma coisa para matar a nossa fome. E ela começa a rebuscar. E casualmente, ela entra no campo de Boaz. Casualmente por ela. Mas Deus tinha o seu plano, né? Irmãos, assim aconteceu conosco. Você não escolheu o campo de Boaz. Quando você viu, você já estava no campo de Boaz. Foi o Senhor quem te chamou. Foi o Senhor quem te colocou na esfera da graça. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu a nós. E nos designou para que nós fôssemos e dessemos muito fruto. Foi isso que o Senhor falou aos seus discípulos, em João capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós outros. Não é? Então Ruth, segundo ponto de vista, né, dela, ela então casualmente entra no campo de Boaz. Capítulo 2. Então ela se torna uma segadora, uma rebuscadora. No capítulo 3 ela já cresce uma posição mais. Por causa da graça de Boaz. Porque se Boaz falasse assim: que isso, mulher? Quem te deu ordem de respigar? Vai saindo. Você é moabita. Você não tem nem direito, porque a lei do rebuscar nas lavouras dos israelitas era uma lei aplicada aos israelitas. Um senhor de terra de Israel, ele só deixava um estrangeiro respigar se ele quisesse. Não tinha nada que o orientasse a fazer isso, não é? Então Boaz, ele não só deixou Ruth respigar, como ele usa de imensa graça para com Ruth. Quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai ver os detalhes. Assim como nós, quando entramos na esfera da graça, o Senhor não apenas nos deu capacidade de respigar, mas Ele fala docemente ao nosso coração, como Ele falou com Ruth no capítulo 2. Então ela se torna uma rebuscadora. Daquele campo ela não sai. É nesse capítulo que ele usa aquela linguagem: não vás, ele diz assim: minha filha, não vás colher a outro campo. Não saia aqui do meu campo, fica aqui no meu campo. Permaneça em mim, na linguagem de João 15. Habita em mim, permanecei em mim. Não ameis o mundo, não vás colher a outro campo. Então Ruth se torna uma segadora, uma rebuscadora. No capítulo 3, ela já é incluída entre as servas, também por causa da graça de Boaz.
Porque Boaz fala assim, fica aqui entre as minhas servas. Ele usa também uma figura linda no capítulo 3, para falar sobre o nosso relacionamento fora de Cristo. Ele diz assim, não vá a outro campo, a outros lugares, para que outros não te molestem. Fica aqui com os meus servos. Boaz sabia que no meio dos servos dele, Ruth não ia ser molestada. Ela era uma mulher tão frágil, não é? Uma mulher que estava passando miséria na terra de Canaã, não é? Então ele falou, fica aqui com as minhas servas, para que em outro campo não te molestem. Irmãos, se nós quisermos aprender a conhecer a Deus, a Boaz, ao nosso Senhor mais intimamente, nós temos que aprender a viver com o povo de Deus. Fica aqui com os meus servos. Qualquer posição que nós assumirmos fora do relacionamento com os servos, nós seremos molestados. Porque a igreja é então a nossa proteção. É a esfera onde Deus revelou graça. No mundo não há nada para nós. Foi por isso que Boaz disse, não vá colher em outro campo. Né? Então Ruth se torna uma serva e a história se passa na eira. E no último capítulo, Ruth é simplesmente a esposa de uma miserável mulher passando fome. Ela se torna a senhora, a dona, não é? Essa é a nossa história de união com Cristo. Exatamente a nossa história, né? Agora, eu vou deixar para a próxima reunião para nós compartilharmos, pode apagar, aquelas últimas referências que são uma analogia entre o livro de Ruth e a epístola aos Efésios. Quarta-feira a gente vê isso. Para terminar, irmãos, eu vou colocar alguns detalhes bem rápidos para os irmãos, só para informação, nós vamos encerrar. O livro de Ruth foi escrito, então, inspirado pelo Espírito Santo, de uma forma anômala, no seu sentido literário. Eu acho que nós também precisamos olhar esse detalhe, porque ele também é precioso. Segundo os estudiosos, preste atenção nisso, nenhum livro, em toda a história da humanidade, escrito por autor nenhum, nem cristãos, nem pagãos, nenhum livro, até Ruth ser escrita, foi escrito no estilo literário de Ruth. Ruth é um estilo singular. Nós não entendemos disso porque nós não somos eruditos, né? Mas aqueles que são eruditos na língua hebraica nos dizem isso. O estilo literário do livro de Ruth é único. Foi a primeira vez que esse estilo apareceu na história da humanidade. Então nós precisamos saber disso, porque foi um estilo que o Espírito Santo inspirou para falar da vida de união. Por que o Espírito Santo inspirou um estilo de escrita diferente no livro de Ruth para falar sobre vida de união? Porque a união é um tema especial ao coração de Deus. Porque é um tema especial, ele tem um estilo especial. Porque é um tema crucial no coração de Deus, então ele tem um estilo crucial. E os irmãos, então, precisam saber que o livro de Ruth não é estudado só por cristãos. Assim como o livro de Jó, que também é um livro impressionante com relação ao estilo literário, segundo dizem os eruditos. Assim como o livro de Jó, o livro de Ruth é estudado por pessoas não cristãs também. Literários, eruditos, estudiosos de línguas estudam o livro de Ruth por causa do estilo literário de Ruth, que é um estilo absolutamente maravilhoso. E o primeiro estilo dentro dessa linguagem em toda a história da humanidade. Desperta interesse até de não cristãos. Então os irmãos vejam a beleza disso. O Espírito Santo inspirou um estilo literário para falar de algo muito doce ao seu coração. União. Vida de união. Agora, por que esse estilo é especial? Interessante que o livro tem só 4 capítulos, né? Mas, segundo dizem os eruditos, esse livro tem 33 passagens poéticas. 33 passagens poéticas. Pequenos poemas dentro do livro. Não dá quase para nós discernirmos. Alguns sim, outros não. Porque a nossa versão portuguesa não vai trazer a riqueza dos detalhes. Mas alguns nós conseguimos discernir. São 33 poemas, pequenos poemazinhos dentro do livro. Então o livro de Ruth ele não é um poema, ele foi escrito em prosa, ou seja, uma linguagem narrativa, ele narra uma história, né? A linguagem de prosa. Mas dentro dessa linguagem narrativa, 33 poemas. 33 passagens poéticas. Então, o Espírito Santo ele combina, não é? Dentro dessa narrativa, essa história de amor, que é o livro de Ruth. Agora existe um versículo que eu queria ler para nós terminarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando nós estudávamos Jó, livro de Jó, que é um poema, quase todo o livro. Jó tem 40 capítulos de poema e só 2 que não são, né?
O livro de Jó é todo um poema. O livro de Ruth não é um poema, mas tem 33 poemas dentro do livro. Efésios capítulo 2, versículo 10, aparece então no grego, no original, essa palavra poema, que é traduzida pelo nosso português pela palavra feitura. E seria importante no livro de Ruth nós também destacarmos esse versículo. Efésios 2:10 diz assim, que nós, presta atenção, nós, pois somos. Quem que é esse somos aí? Nós. Paulo está escrevendo aos Efésios. Nós somos o quê? Feitura de quem? Dele quem? Deus. A palavra grega aí, feitura, é exatamente a palavra transliterada para o nosso português, não é? Poema. A palavra grega aí é poema. Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui através de Paulo é: nós somos o poema dele. Nós somos o poema, ele é o escritor. Nós somos o poema. Irmão, para que serve um poema? Um poema só serve para uma coisa. Um poema não é uma prosa, não é uma narração. Você não vai contar uma história num poema. Um poema só tem uma finalidade. Você vai colocar em palavras maravilhosas, singulares, mas diretas e objetivas, verdades experimentais. Mesmo de autores não cristãos. Eles vão tentar resumir sua vida, suas experiências, né, acontecimentos de uma forma ou de outra, numa bonita linguagem. Eles vão resumir uma experiência, a síntese daquela experiência. Ele não vai contar a história. Quando eu nasci eu tinha 10 anos e quando eu nasci aconteceu isso, quando eu tinha 10 anos aconteceu isso, né? Ele não vai contar a história. Ele vai falar sobre as experiências de forma sintética, objetiva, direta, mas de forma profunda. Um poema só serve para isso, né? Então a linguagem de Ruth é uma linguagem poética, embutida em narrativa. Ela não é só um poema, ela é uma linguagem poética embutida em narrativa. Sabe por quê? Por que o irmão acha? Isso é acaso, isso aconteceu por acaso. Eu creio que a explicação seja o seguinte: nós somos feitura dele. O Senhor tem, através de toda a nossa vida e a nossa história, isso é prosa. A nossa história é prosa. É uma narrativa, ela pode ser narrada. O Senhor tem dentro da nossa história escrito os seus poemas. Cada circunstância, cada ocasião, cada pessoa que o Senhor usa nas nossas vidas para então trabalhar o nosso coração, Ele faz daquilo um poema. Ele usa daquela circunstância para imprimir Cristo em nós. Então nós temos 33 passos, 33 passagens poéticas. Dentro da sua narrativa, dentro da sua prosa, dentro da sua história, você é feitura dele, um poema dele. Como Ruth, pode parecer que o acaso esteja na sua vida, mas para o Senhor não existe acaso, só plano. E Ele usa então do seu plano de amor para escrever os 33 poemas em nossas vidas. Agora eu vou colocar mais uma coisa sobre esse número 33. O nosso Senhor Jesus viveu na terra 33 anos. 33 anos o Senhor Jesus viveu na terra. O 33 então fala de uma vida perfeita, de uma obra completa. 33 poemas. Então quando nós passamos pelos 33 poemas, nós vamos chegar à vida de união. Feitura dele, uma obra completa. O Senhor não vai parar na sua vida, nem no segundo, nem no 10º, nem no 30º poema. Ele vai escrever o seu poema. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cada circunstância que para nós parece somente prosa, só história, só fracasso, só infortúnio, só tragédia. Essa é a nossa prosa, essa é a nossa história, essa é a nossa narrativa, mas não é a dele. A narrativa dele a história dele é feitura, poema. Ele tem um plano. Então, irmãos, através dessa linguagem, o Espírito Santo fala sobre a vida de união nossa com o Senhor. Graças a Deus por isso. Amém. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem, desde a eternidade, escolhido e separado no teu coração as nossas vidas em si mesmas, destituídas de valor,
mas em Ti, feitas tão preciosas, tão singulares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou bem-aventurados em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos escolheu em Ti, antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor tem escrito o Teu poema em nossas vidas. O Senhor tem usado de todas as situações, porque o Senhor é um Deus de plano, Deus de propósito, um propósito de amor, um propósito de graça, um propósito de bondade. Senhor, ajuda-nos a ver com mais clareza esse plano através desse livro e ajuda-nos a responder a esse plano com rendição, com submissão, através da nossa experiência. Leva que a Tua verdade, Senhor, que a realidade que nós contemplarmos nesse livro, nós permitamos que seja aplicada em nossas experiências. Dá-nos viver uma vida de sujeição, rendendo-nos ao Teu plano de amor, sabendo que a Tua vontade é boa, agradável, perfeita. Que o Senhor não erra, não tarda e nunca pode falhar. Convence o nosso coração, Senhor, para que nós possamos Te adorar, adorando os Teus caminhos, adorando a maneira como o Senhor lida com as nossas vidas. Ajuda-nos a ver, Senhor, com clareza, essa história através desse livro. Nós oramos para que os dias em que nós estivermos em torno da Tua palavra, que o Senhor nos dê luz, para que esse livro possa se abrir para nós, porque cremos que esse é o desejo do Seu coração. Em nome de Jesus. Amém.